Viva está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é Dom Américo Aguiar, é Bispo Auxiliar de Lisboa, é também o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude e presidente do Conselho de Administração do Grupo Renascença. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira. A Diocese de Lisboa não afasta para já 5 padres que estão no ativo, que foram sinalizados pela Comissão Independente, pedindo à Diocese de Lisboa mais dados. Porquê é que não é já tomada uma medida preventiva para os afastar? Ora, muito bom dia ou boa tarde, depende a que horas é que nos leem ou que nos ouvem. Hoje em dia é possível fazer isso a qualquer momento e por isso os nossos leitores ou ouvintes podem o fazer em qualquer circunstância. Saúde a todos. A Diocese de Lisboa, tal como as outras dioceses portuguesas, receberam no passado dia 3 de março a famosa lista, infelizmente, daquilo que seriam os nomes das pessoas que apareceram referidas em testemunhos, em denúncias, daquilo que foi o trabalho que nós temos muito que agradecer à Comissão Independente, o trabalho que lhe solicitamos em novembro de 2021, se eu não estiver enganado, e que durante este mais de um ano temos que agradecer muito ao trabalho que foi feito e até na reta final, ou mais final e não no início, àquilo que foi o grupo do professor Francisco Mendes, se eu não estou enganado, naquilo que foi o acesso aos arquivos e o trabalho dos arquivos, a parte histórica, digamos assim. E deste trabalho foi entregue a cada senhor bispo uma lista nominal com nomes, né? E a lista de Lisboa também tem nomes. E tem 24 nomes. Desses 24 nomes, 8 conseguimos identificar, que são sacerdotes já falecidos. 4 nomes são pessoas que nós não conseguimos identificar. Não encontramos no rol daquilo que possam ter sido sacerdotes e não encontramos referência que possam ser leigos, possam ser pessoas, colaboradores de alguma comunidade, porventura. Nós não podemos esquecer que estamos a falar de um hiato de tempo 1950 até hoje, e daí talvez esta dificuldade em poder sinalizar ou identificar pessoas. E depois temos alguns sacerdotes que já estão por idade ou por doença, estão fora do exercício, estão por doença ou por idade ou por outra circunstância qualquer, e depois temos então os 5, 6 sacerdotes que são referidos nessa lista e que podem ser sujeitos à tal proibição do exercício público do ministério, que o Sr. Patriarca explicou, nós não devemos usar a expressão suspensão, porque no Vademecum a suspensão significa... Por isso é que eu lhe perguntei porque é que não são afastados de forma preventiva. Eu vou chegar lá. E, portanto, estava só a esclarecer a questão da não utilização da palavra suspensão, e depois já acrescentei em algumas conversas dizer que isto é proibição do exercício público do Ministério, na mesa do café é a suspensão. Mas na terminologia formal não se deve utilizar a palavra suspensão. Mas eu acho que esse não é o problema, nem é a questão. A questão é esta. Nós temos estes nomes e, em relação a estes nomes, não temos qualquer outra informação. Nem nos arquivos diocesanos, nem naquilo que foi a partilha que a Comissão Independente tivesse feito no todo o processo. E, portanto, o Sr. Patriarca entregou à Comissão Diocesana, na passada quinta-feira. Aliás, eu na quinta-feira deixei de ser membro da Comissão Diocesana, foi uma das decisões da Conferência Episcopal que os eclesiásticos não fizessem parte das comissões, eu, portanto, já não sou o coordenador, agora o coordenador interino é o Dr. Souto Moura, mas a Comissão, ainda estive nessa, a Comissão Diocesana fez, e muito bem, na minha opinião também, solicitou de imediato à Comissão Independente dados que pudessem dizer alguma coisa sobre estes sacerdotes de que estamos a falar. Porque assim, nós não podemos esquecer que estamos num Estado de Direito e não podemos acrescentar mais ruído a este processo, não é? Nós temos agora que, depois de mais de um ano, em que demos voz ao silêncio, agora é a fase da ação, da verdade e da justiça. E nós temos que fazer tudo, e eu estou a falar por Lisboa, peço sempre a sublinhar isso. Eu tenho usado a expressão, nós temos que fazer tudo by the book. E by the book, eu acho que não é aceitável eu chamar um cidadão, um sacerdote, e dizer-lhe pelo facto de ele estar numa lista, eu vou afastá-lo ou vou suspendê-lo, entre aspas, ou vou fazer o que quer que seja, quando ele me perguntar mais qualquer coisa, eu dizer-lhe, não sei, não sabemos. Mas houve outras dioceses que já o fizeram, não é? Não, mas calma aí. E, portanto, nós
a Comissão Diocesana de Lisboa pediu os dados, está a trabalhar com a Comissão Independente e nos próximos dias terminará este trabalho com a Comissão Independente e recomendará ao Sr. Patriarca aquilo que serão os próximos passos a dar. E nos passos a dar está o afastamento do exercício público do Ministério. Como é óbvio, haja bom senso, no mínimo. Muito bem. Diz-me assim, a Diocese A e a Diocese B já o fizeram muito bem. O que significa é diferentes velocidades das Não, dioceses. é diferentes realidades. Porque é assim, se nós estivermos a falar... Não, também há declarações associadas a isso. Houve declarações dispares. Portanto... Eu não vou comentar nenhum senhor bispo, nem nenhuma diocese. Estamos aqui para ajudar a esclarecer aqueles que porventura tenham interesse em nos ler ou ouvir. E, portanto, cada diocese recebeu a lista no dia 3. E cada diocese agiu em conformidade naquilo que é o seu conhecimento sobre os nomes da lista e as medidas a tomar. Porque assim, se tivesse conhecimento em relação a estes sacerdotes, tivesse conhecimento prévio de denúncias, de testemunhos, de ouvi dizer, de constou-se, de não estou surpreendido, não era preciso estar a pedir informação complementar. Agora, quando das pessoas em causa não há qualquer informação, não há qualquer historial, não há qualquer referência, o mínimo que se deve fazer para não tomar decisões erradas e no respeito pelas vítimas, porque aqui isto também é respeitar as vítimas. Ou seja, dizer-lhes que, meus irmãos, meus amigos, os senhores tiveram 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos a guardar esse sofrimento no vosso coração. E o que nós estamos a dizer é, vamos demorar mais um dia, mais uma semana, mais 15 dias, para fazer as coisas corretamente. E naquilo que é o meu entender e da Comissão de Lisboa, nós estamos a fazer as coisas corretamente. E eu compreendo, aliás, quando eu ouço o Sr. Presidente da República e ouço o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, eu compreendo os dois e não estou aqui a gaguejar sequer. Porque é assim, eu entendo que quem está fora queira, deseje, e a sua leitura é que as coisas sejam feitas o mais rapidamente possível. Não é? Sim, já passou muito tempo. Mas quem está... Exatamente, não se conta só a partir do dia 3, Sr. Bispo. Não, eu peço desculpa. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Com a Comissão. Não, é assim. A lista que foi... Eu posso falar por Lisboa. A lista que foi entregue em Lisboa tem 5 ou 6 sacerdotes sobre os quais não há qualquer informação, histórico, referência a este quadro de que estamos a falar. Não há, nunca houve. E, portanto, nós não podemos afastar, suspender, fazer o que quer que seja, sem ter o mínimo de informação sobre aquilo que estamos a falar. É o mínimo que nós podemos fazer por um Estado de Direito e pelo respeito por todos, quer pelas vítimas, quer pelas pessoas que estão a ser... E assim, não há dúvida exatamente nenhuma que, a partir do momento que a Comissão Diocesana esteja munida das informações mínimas necessárias, as decisões serão tomadas imediatamente. E deixe-me só perguntar, dos 24 casos que foram entregues, percebe-se se há alguma tendência no sentido, são sacerdotes com paróquias, são questões de seminário? Em Lisboa, pode-nos traçar qual é que tem sido... Não posso, porque nós não temos os dados. A Comissão Diocesana solicitou, como eu já disse, na própria quinta-feira, solicitou os dados, prioritariamente dos que estão no ativo, mas solicitou todos os dados para poder fazer essa leitura. Porque esses dados deviam ter sido entregues logo à partida. É assim, quando nós lemos o relatório, que nos causa muito sofrimento a todos, certamente, a quem o faz, a quem o fez, a quem o possa fazer, estão sinalizados todos os testemunhos, não é? Estão sinalizados. Mas não há uma ligação. E se calhar a única coisa que falta é sabermos que os nomes encaixam no C1, no C2, no C3, no C4. Se calhar é só o que falta, não é? Se calhar é a única coisa que falta é podermos ligar os nomes àquelas... E a Comissão Independente podia ter feito isso logo de partida. Eu acredito que naquilo que significa Lisboa, que o trabalho que está a ser feito da Comissão Independente com a Comissão Diocesana, que chegaremos rapidamente Nenhum dos a essa 24 nomes situação. coincide com casos que estavam nos arquivos da Diocese? Alguns sim. 4 ou 5 ou 6 são casos que nós já temos falado, que são públicos, que foram tratados, sim. Quantos leigos é que foram denunciados a essa... Na lista que nós temos, e eu volto a dizer, há ali um conjunto de desconhecidos, portanto não sei se são padres ou se são leigos. Assim que nós tenhamos concluído que se trata de um leigo, apenas um. Mas não, lá está, digo outra vez, não sabemos absolutamente nada.
Nada. Nem se é novo, nem se é velho, nem se é antigo, nem se é recente, apenas um nome que identificámos como potencial agente pastoral. Pois, para acelerar esse trabalho, se calhar a Comissão Independente podia ter feito outras Sim, diligências. eu penso que o importante agora é fazermos tudo para que se possa corresponder à urgência, à necessidade de resolver e de corresponder ao sofrimento e ao anseio que as vítimas têm. Eu não estou muito preocupado o que é que devia ter sido feito, o que é que podia ter sido feito. Agora o foco é o que é que temos que fazer para que as coisas possam Mas corresponder. não está preocupado que a resposta da Igreja possa ter alienado ou afastado algumas pessoas? É assim, eu acredito e aceito que aquilo que estamos a falar afasta pessoas e aproxima outras, e algumas entendem que é um momento difícil e doloroso para as vítimas. Aquilo que eu tenho dito muitas vezes, a mim não me preocupa nada, às vezes coloca-se a questão da notoriedade da Igreja ou de outras coisas. A mim, eu acho que nada se compara com aquilo que é o sofrimento de uma pessoa que viveu uma situação destas. Alguém que tinha numa figura confiança, proteção, cuidado, e essa pessoa era para si a presença e o testemunho de Cristo vivo. E de um momento para o outro passa a ser testemunha de um ato de violência inimaginável, de uma situação horrível como esta, a mim não me causa... Isto é que é o importante, e isto é que nós temos de fazer tudo para evitar que volte a acontecer. É a tal tolerância zero que o Papa Francisco nos fala. E nós temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas absolutamente tudo o que está ao nosso alcance, para que todos entendam que a tolerância zero tem de acontecer, e tem de acontecer de um modo transversal. Eu há dias falava com a doutora Manuela Yanes, que me lembrava do seu trabalho no Instituto de Apoio à Criança, que vai fazer 40 anos, o IAC, e que tem a linha SOS Criança. E ela falava-me, daquela maneira muito própria, a doutora Manuela Yanes, mas falava-me destes 40 anos de trabalho, de via sacra, de empenho, de dificuldade, em relação à sociedade em geral, daquilo que é colocar a criança como uma entidade de direitos e uma entidade frágil que merece e obriga a que a defendamos. E ela usa uma expressão do Nelson Mandela, que eu agora não me lembro, mas que era muito importante e muito impactante. E depois tivemos, e dizia-me ela, há 40 anos atrás eu comecei-me a interessar e a envolver nesta problemática. E depois dizia, depois tivemos, mais recentemente, e infelizmente, a questão da Casa Pia. E agora temos esta situação. E, infelizmente, temos tantas situações. Isto significa que a tolerância zero não está conquistada da nossa parte, mas não está conquistada, infelizmente, daquilo que é a nossa sociedade e aquilo que é a nossa convivência, e nós temos muito para fazer. Nós temos muitíssimo para fazer. Agora, nós, Igreja, temos muitíssimo para fazer. O que aconteceu não pode absolutamente voltar a acontecer. Desculpa, Helena. Deixa-me perguntar-lhe se os sacerdotes que já foram identificados, se foram, entretanto, contactados pela própria Diocese. Neste momento, não. Nós aguardamos dados exatamente para poder dizer mais qualquer coisa do que dizer à pessoa que está numa lista. Absolutamente. A Comissão Independente tem vindo a dizer que não foram entregues só nomes, não é? Que Eu tenho muito respeito, aliás, tenho muito respeito. O trabalho que fizeram é qualquer coisa de uma gratidão eterna, o trabalho que fizeram, o Dr. Pedro Stress, toda a equipa, mas ali o papel que foi entregue a cada Sr. Bispo é uma lista nominal de nomes. Se algum, durante o processo, se algum teve mais ou menos informação, se algum teve mais ou menos partilha, se algum teve mais ou menos complemento de informação, não sei dizer. O que eu sei dizer é que, no que diz respeito a Lisboa, isso eu posso dizê-lo, a lista é uma lista nominal, com 24 nomes, que alguns nós identificamos como falecidos, que outros identificamos como casos que estão no arquivo histórico e que são já conhecidos da praça, mediaticamente, mas depois chegamos à lista urgente e importante e sensível, que serão os sacerdotes que estão no exercício, e não temos informação complementar, mas eu acredito que nos próximos dias isso será ultrapassado. Acha insultuoso o pagamento de indemnizações às vítimas, como dizia o Dom Manuel Clemente? Eu compreendo o que o Sr. Patriarca disse, mas nós temos conversado e o Sr. Patriarca vamos lá ver uma coisa. Aquilo que são os nossos contactos com as vítimas que acolhemos em Lisboa, e eu contactei diretamente com elas, nunca até hoje nenhuma colocou na mesa qualquer necessidade, desejo ou vontade de qualquer tipo de indemnização. Nunca o fez.
E a interpretação que eu faço com o Sr. Patriarca não é a dizer que não, ou a dizer que qualquer possibilidade de sim, isso era a expressão que ele disse, é insultuoso. Eu entendo que ele estava a dizer que quando, no conhecimento direto dos casos e das pessoas, quando isso nunca foi colocado e até foi negado da parte de alguns, que nós estarmos a colocar a questão, podia soar isso. Agora, a minha leitura daquilo que significa o dossiê das indemnizações. Nós podemos, obviamente, colocar atrás do muro ou do back-office, eu queria dizer biombo, atrás do biombo, da lei civil e da lei canónica. Podemos colocar aqui um edifício a dizer que prescreveu, que não é nossa responsabilidade, que não, que isto e por aquilo. Eu acho que não é isso que deve habitar no meu coração. Eu sou sucessor dos apóstolos, eu sou sacerdote, e eu acredito que Cristo está vivo. E é essa a minha missão e é essa a minha vocação. E, portanto, eu penso o que é que Cristo faz, o que é que Cristo quer que se faça. E eu acho que o que Cristo quer que se faça é que nós não abandonemos ninguém que tenha vivido uma situação destas. E não abandonar ninguém que tenha vivido uma situação destas passa por a acompanhar e também passa por um gesto, por uma decisão, não de indemnizar, porque eu acho que não há indemnização nenhuma que possa ultrapassar aquilo que foi vivido, não para pagar o que é que seja, porque acho que é indevido que a gente esteja a pensar pagar para, enfim, abater aquilo que foi o sofrimento e foi a dificuldade, mas para que signifique algum conforto, algum paliativo naquilo que foi o horror da sua vivência na circunstância de um sacerdote, porventura. E o que eu tenho dito é o seguinte, afastando a questão das prescrições, porque eu tenho dito que a dor não prescreve. E venha quem vier, a dor não prescreve. Podemos ter pessoas que durante 10, 20, 50, 70, 80 ou 100 anos vivem eternamente com a dor do acontecimento, independentemente de ter prescrito ou não ter prescrito. Depois, o Papa Francisco disse-nos há dias, não basta pedir perdão. Não basta bater nas costas, muito obrigado, tive muita pena, se precisar de alguma coisa, faça favor. Não chega a isso. Temos que ir para além disso. E o temos que ir para além disso também significa pessoa a pessoa. Nós estamos a falar de pessoas. E nós temos que ser capazes de acompanhar cada um na realidade e na circunstância daquilo que viveu. Analisar cada caso. E tenho dito o seguinte, agora já fora das prescrições. Se um sacerdote é condenado em razão de uma situação destas, é condenado a uma pena e é condenado a uma indemnização e porventura não tem meios ou porventura é difícil concretizar, eu não tenho dúvida nenhuma que na diocese onde eu porventura esteja que a diocese imediatamente concretiza o pagamento da indemnização à vítima, sem pestanejar, sem dúvida, sem hesitação. E também o mesmo naquilo que significa se um caso ficar provado que a Igreja ocultou, que a Igreja transferiu, que a Igreja criou um contexto que facilitou o acontecimento. E eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma quanto a isto. Agora, como é que vai acontecer nas 21 dioceses portuguesas? Há uma coisa que eu peço desculpa de lembrar aos nossos ouvintes ou leitores, que é assim, não há Igreja Católica Portuguesa. Existem 21 dioceses portuguesas. Cada uma independente e que corresponde ou depende daquilo que é a sua relação direta com o Santo Padre. Percebe e que a Conferência isso Episcopal causa um erro de percepção nas pessoas de que há divisões. E a Conferência Episcopal tem um trabalho meritório sempre de tentar criar aqui uma sinergia e aquilo que o Papa diz, um caminho sinodal, que é cada um pensa de certa maneira, cada um tem as suas prioridades, mas nós caminhamos juntos. E é muito importante que em algumas áreas, em algumas matérias, como acontece na área do apoio sociocaritativo, como acontece na pastoral da juventude, como acontece na pastoral universitária, como acontece em tantas outras áreas, nesta também é necessário concertarmos um caminho juntos. Mas naquilo que significa... católicas ou não, ouvem o Papa Francisco e percebem, para elas é claro que tem que haver, que não há dúvidas que tem que haver essa indemnização. E, para mim também é claríssimo. Mas ouvindo vários responsáveis da Igreja Portuguesa não percebem por que razão é que há dúvida sequer. O Papa Francisco há dias dizia assim, falava-se da sinodalidade e do sínodo. O sínodo é uma Assembleia Geral, entre aspas, que vai acontecer em setembro, outubro, em Roma, e que tem um caminho preparatório, que passou pelas paróquias, passou pelas dioceses, aliás, deu algum ruído, e bem, em algumas geografias, naquilo que significa as prioridades e as questões levantadas, e o Papa disse assim, meus amigos, o sínodo não é um parlamento.
Não é um sítio onde estão as bancadas, em que se senta a maioria e as minorias e em que se decide de acordo com o que a minoria acha. Ele diz, não é isso. O sínodo é um local, é um processo em que nós aprendemos a dizer o que pensamos. E cada um respeita quem pensa diferente. Mas depois o Espírito Santo vai decidir. E vai decidir de acordo com a maioria e até vai decidir de acordo com a minoria. Vai decidir aquilo que é o melhor, aquilo que nós acreditamos que o Espírito, que o tal Cristo vivo, nos diz para nós fazermos em cada tempo. E eu acredito, conhecendo os meus irmãos bispos, acredito profundamente que, no fim, nós vamos todos estar sincronizados naquilo que significa o que é que Cristo nos diz em relação aos procedimentos, em relação às indemnizações e em relação ao acolhimento e acompanhamento de cada uma das vítimas. Neste momento, o passo está um bocadinho desacertado. Eu dou-vos um exemplo. Nas 21 dioceses. Eu dou-vos um exemplo. Aquilo que significa o apoio de psicólogos, psiquiatras, terapêuticos, o que é que nós em Lisboa fizemos? Nós em Lisboa pedimos à APAV que nos ajudasse. Porque assim, eu acho que é muito importante que a Igreja faça as coisas, mas também é importante que as faça com um certo distanciamento. Não é? Porque assim, nós podíamos ter várias possibilidades de concretizar este apoio de psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Mas eu entendo, aliás, eu conheço a APAV há muitos anos, aliás, acho que faz um trabalho magnífico nestes 33 anos de existência e tem um programa específico chamado Programa CARE, que existe desde 2016, mais focado para o abuso de menores. E o que falámos com eles foi pedir-lhes que eles sejam uma entidade a quem as vítimas que venham fazer denúncia junto de nós, na Comissão Diocesana, ou diretamente a eles, à APAV, que sejam acompanhados com o apoio psicológico, psiquiátrico e terapêutico necessário e da nossa responsabilidade material. Ou seja, qualquer pessoa que faça uma denúncia, faça um testemunho, viva uma circunstância dessas, pode ir à APAV, ter o acompanhamento e a responsabilidade material é do Patriarcado de Lisboa. É esse o acordo que está feito. E, para além disso, decidimos reforçar aquilo que é o trabalho do próprio programa CARE, ou seja, que qualquer pessoa, de qualquer circunstância, num abuso que possa ter vivido na sua vida, possa encontrar na APAV a instituição de confiança para poder abrir o seu coração e fazer o caminho que é necessário. E nós estamos aqui, e nesse protocolo diz, para assumir materialmente as responsabilidades que daí resultarem. E também está previsto que a APAV nos possa referenciar pessoas que queiram ter um acompanhamento espiritual, que queiram ter um contacto mais direto com a Igreja, que não tenham feito através da Comissão Diocesana, que o tenham feito através da APAV, e o mesmo ao contrário. Aqueles que vierem junto da Comissão Diocesana possam ser referenciados por nós junto da APAV para poderem ter o seu aconselhamento e o seu acompanhamento. A APAV tem vários, eu não sei se diz gabinetes, espalhados no território da Diocese de Lisboa e, portanto, vão ser reforçados para que em todo este território isso possa acontecer. Outra parte do protocolo prevê um trabalho de formação e prevenção. Vamos juntos, os agentes pastorais, das paróquias, das comunidades, começar durante todo este ano um trabalho de prevenção, de esclarecimento, para que todos estejam atentos àquilo que possam ser sinais da parte de potenciais vítimas. Deixe-me só voltar ainda à questão das indemnizações, porque pela informação que nós temos na Conferência Episcopal, nessa reunião dia 3, houve várias posições sobre isto e o Sr. Bispo teria também estado do lado, levantou várias reservas à atribuição dessas indemnizações. Portanto... O Sr. Bispo, qual Bispo? O Sr. Domérico. Olha, primeiro é assim, eu não estive na tarde do dia 3 de março. Porque eu, o Sr. Arcebispo de Braga e os Srs. Bispos Auxiliares saímos depois do almoço porque fomos para a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que faria uma viagem épica de Braga para Aveiro de comboio. Portanto, foi um momento muito interessante da vivência da peregrinação dos símbolos. Portanto, não confirmo, nem confirmo a minha presença, nem confirmo... Foi durante uma semana inteira essa não, reflexão? Não, eu peço desculpa que isso não pode ser verdade. Porquê? Porque durante a semana inteira decorreu o retiro dos bispos, onde eu não estive, e, portanto, também não coincido. Deixa-me perguntar outra coisa. Há pouco, quando falou das indemnizações serão calculadas também em função de quem poderá ter ocultado casos ou transferido de padres, o que é que vai acontecer às pessoas, aos responsáveis que ocultaram e que transferiram padres? Aquilo que eu disse e reafirmo, e o Papa Francisco tem dito também, é que
se isso aconteceu, e eu acredito que possa ter acontecido naquilo que é o historial até dos outros países e dos outros relatórios que nós temos e também do nosso, que nem é melhor nem é pior, é o nosso. Não é? Se essas situações, ao serem provadas, têm que ser avaliadas e têm que ter as consequências para aquilo que foram os seus responsáveis, obviamente. E que consequências é que são essas? Eu não sou juiz, nem tenho responsabilidades, nem tenho Mas o que é óbvio para si? nem tenho dimensão para poder estar a achar em relação a isso. Agora, como cidadão, como bispo e como sacerdote, e como católico, como cristão e como crente, se alguém o fez, deverá sofrer as consequências de o ter feito. Essas pessoas serão investigadas também pela Santa Sé? Será um processo que a Santa Sé decidirá o que fazer? Por exemplo, imagina um bispo, alguém com mais responsabilidades. Seria instruído um processo também? Obrigatoriamente. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso. E tem conhecimento de bispos em funções que possam ter colaborado no encobrimento de casos? Se eu tivesse conhecimento, tinha a obrigação moral de o dizer. A percepção que existe é que há divisões dentro da própria Igreja, e já há pouco falámos um pouco sobre isso, sobre como lidar em relação a este assunto. E há uma semana o arcebispo de Évora, neste mesmo programa, falava em opiniões diferentes entre os bispos, mas que ele considerava que, no fim, a conclusão devia ser a mesma, que esta prática devia ser sancionada e que os sacerdotes, caso se confirme ou não, ou como medida cautelar, deviam ser afastados. Mesmo tendo em conta que são 21 dioceses e que essas 21 dioceses respondem ao Papa e à Santa Sé, porquê que não há conclusão, num momento tão grave da Igreja, que a resposta tenha de ser linear? Eu acho que no final vamos ter uma resposta linear. Agora peço é que se respeitem os timings de cada realidade eclesiástica. Porque assim, eu sinto muito, não digo injustiçado, porque injustiçadas são as vítimas, acho que não é o termo certo. Eu compreendo o pressing, compreendo a pressão, não é? Mas peço que aceitem que nós temos que ter o tempo para fazer as coisas certas. Não está em causa não afastar do exercício público do ministério qualquer pessoa que esteja suspeita de ter abusado sexualmente de um menor ou de uma pessoa vulnerável. Não está em causa isso. Absolutamente. Não está em causa isso. E por isso, quando eu vejo nas notícias Lisboa 24 nomes, ninguém suspenso. Isto não é sério. Isto não é sério. Não é? Ou outros títulos, não é sério. Se é para pressionar, ok, muito obrigado. Mas isto não é sério naquilo que é a imagem e naquilo que é a ideia que se está a transmitir. É assim, não há dúvida, caros leitores e ouvintes, não há dúvida absolutamente nenhuma que um sacerdote que tenha sido denunciado, que nós tenhamos os dados mínimos e que tenha sido denunciado, seja afastado, seja proibido do exercício do ministério publicamente. Não há dúvidas quanto a isso. Qual é a dúvida que existe? E eu peço que entendam. Eu tenho 5 ou 6 nomes, não sei absolutamente nada. E, portanto, nós pedimos uns dias para que, agradecendo muito a colaboração da Comissão Independente, que complemente os dados para que a Comissão Diocesana possa avaliar e possa dizer ao Sr. Cardeal Patriarca: Sr. Cardeal Patriarca, em relação a estes sacerdotes, recomendamos isto, isto e isto. E o Sr. Patriarca fará de acordo com a recomendação. Fará, e todos farão, e o Poto fará, e todos vão fazer. Porquê é que uns já fizeram e outros não? E eu acredito que tem a ver com a dimensão de cada uma das realidades e a possibilidade de ter ou não ter um conhecimento direto daquilo que são os casos que estão apresentados. Mas todos vão chegar ao mesmo resultado e ao mesmo respeito por aquilo que é a expectativa das vítimas e da sociedade em geral. Há pouco falava do sínodo e pegando nesta questão das opiniões diferentes, há bispos progressistas e conservadores em todo o lado. Em Portugal, como é que é? Nós estamos a assistir aqui a um processo de fricção entre, por assim dizer, os bispos mais conservadores e os mais progressistas? Eu sou aprendiz de feiticeiro, não é? Eu tenho 40 e muitos aninhos e os meus irmãos bispos, o mais novo a seguir, tem 58 e depois tem 60 e 70 e por isso eu não ouso fazer classificações dos meus irmãos bispos.
a não ser esta etária, não é? Mas não existe etária. na igreja, em toda a igreja, Vale uma coisa. Existe na nossa casa, na nossa família, existe no nosso grupo de amigos, e existe em todas as realidades da sociedade. Se eu dissesse o contrário, não estava a dizer a verdade. Pelo que conhece da igreja portuguesa, é mais conservadora. Não sei, nunca fiz a contagem a ver o que é mais e o que é menos. Eu acho que depende às vezes do assunto. Acho que depende do assunto, porque às vezes é como os novos e os velhos e os novos. Há novos que são velhos e há velhos que são novos. Agora, posso aceitar que nas leituras que se vão fazendo nestas temáticas e em assuntos diversos que vão sendo colocados à sociedade e em que a Igreja se pronuncia, em que há pronunciamentos que podem ser entendidos mais progressistas ou mais conservadores, mediante aquilo que é o posicionamento de cada um. E agora podemos ir à nascente, o que é um conservador e o que é um progressista, não é? Mas eu ia perguntar onde é que o Sr. Bispo se coloca. Eu sou o homem que estou sempre no meio da ponte, não é? Eu há dias dizia que estou entre a extrema-direita de um lado e a extrema-esquerda do outro. Naquilo que significa... e é o sentimento que me tem tomado nos últimos dias. E peço desculpa por dizer isto insistentemente. Que é... a Igreja não é uma instituição ponto. Se fosse uma instituição ponto, era uma organização não governamental, em que tinha corpos gerentes e tinha dirigentes e tinha não sei o quê. E eu acredito, e dou a minha vida, porque acredito que a Igreja é qualquer coisa mais, muito mais do que uma ONG, uma organização. E aquilo que me provoca, que me faz levantar todos os dias e me dá ânimo perante estas adversidades todas, é conseguir entender o que é que Cristo me diz para eu fazer em relação a esta situação e a estas pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele me diz: vai ao encontro delas, abraça-as, beija-as, ama-as, respeita-as, cuida-as e acompanha-as. Como é que isto se concretiza num contexto de progressistas, de conservadores, de mais assim e mais assado, de mais isto ou mais aquilo, mais direito canónico, mais direito civil, mais prescrição, mais não sei o que mais, isso eu não sei dizer. Agora, o que eu sei, e não tenho dúvida nenhuma, é isto que o Senhor nos chama, que nós temos que ser pastores. E pastores significa amar, cuidar, defender e acompanhar estes homens e estas mulheres que viveram um horror indescritível da sua vida e, porventura, nós temos culpa, quanto mais não seja, somos herdeiros de uma culpa. Aceito, quer dizer, peço que aceitem que eu não tenha culpa direta do caso, mas sou herdeiro de uma culpa e assumo essa culpa e assumo esse sofrimento e assumo essa vergonha, mas quero fazer tudo e farei tudo para que ninguém se sinta uma vítima outra vez. Porque isso é que nós temos que evitar, que estas vítimas, porventura, se sintam vítimas outra vez. E quando eu vejo discussões se paga, se não paga, se faz, se não faz, se dá ou se não dá, eu acho que estamos a torná-las vítimas de novo. E nesta fase, retomando a pergunta da Helena, que linha é que está a conseguir vingar em relação a este caso dos abusos? Uma linha mais progressista ou uma linha mais conservadora, no seu entender? Eu pedia-vos que, na vossa reflexão, encontrassem outras chaves de leitura do que progressistas e conservadores. Não sei qual é, mas não eu dizer. Era isso que eu ia perguntar. Não sei qual é. Mas eu acho que não é essa a chave de leitura. Não é. Eu acho que aqui temos homens, e temos homens bons, homens de Deus, não é? Eu reconheço isso em cada um dos meus irmãos bispos, homens bons, homens de Deus, homens que deram a vida toda, que são consagrados, corresponderam à vocação a que Deus os chamou e que têm maior ou menor capacidade, maior ou menor rapidez, maior ou menor leitura, maior ou menor sensibilidade a acolher, a encaixar e a agir em conformidade na realidade das suas dioceses em relação a estes problemas. E estou convencido que nós vamos chegar ao ponto caramelo. Ou seja, vamos chegar àquele momento certo em que, mesmo sendo 21, mesmo tendo sensibilidades diferentes, mesmo tendo realidades territoriais diocesanas diferentes, vamos chegar ao ponto caramelo, que é estarmos todos certíssimos na resposta que é devida a cada uma das vítimas, que teve a coragem de abrir o seu coração e abrir estes episódios negros da sua vida, porque não é fácil. Eu aprendi isso com o Dr. Pedro Stresch, na Comissão de Lisboa, quando ele era membro da nossa comissão, eu aprendi isso. Que acreditar que um homem, e principalmente um homem com 40 e tal anos, tem coragem, força, de vir junto de estranhos, dizer que foi abusado quando era jovem, e dizer-nos que a sua esposa não sabe, que os seus filhos não sabem, que a sua família não sabe, que ninguém sabe, e não quer que ninguém saiba, isto é de cortar o coração, de cortar a alma, e eu vivi isso com várias pessoas,
E isto é o nível de exigência que eu tenho para corresponder a este sofrimento, a esta coragem, a esta heroicidade e tudo fazer para corresponder a esta coragem que eles tiveram. A questão da segurança dos padres e dos bispos coloca-se neste momento? Tem conhecimento de alguma ameaça, algum tipo de recomendação aos sacerdotes para que tenham cuidado na sequência de toda esta polémica? Não tenho nenhuma informação, absolutamente. Mas recomenda algum tipo de cuidado em relação a eventuais ameaças aos bispos, aos sacerdotes que estão todos os domingos e todos os dias? Eu não tenho qualquer informação em relação a isso. E vamos ver uma coisa. Nós, infelizmente, aliás, no nosso país não ajuda muito aquele refrão quando a gente fala da violência doméstica, que é entre marido e mulher, ninguém mete a colher, e que infelizmente é um refrão muito grave naquilo que tem sido um esforço quase sem resultados na luta contra a violência doméstica. Infelizmente continuam todos os anos a morrer mulheres e porventura homens, frutos deste contexto, e em que é muito difícil culturalmente nós apagarmos este refrão. É muito difícil, não é? Há sempre este bloqueio de eu não tenho nada que meter porque entre marido e mulher ninguém mete a colher. E também naquilo que é este crime horrível da pedofilia, nós também temos, porventura, bloqueios, temos, porventura, remanescências daquilo que significa uma não capacidade de reagir imediatamente e de ser claro para todos, na sociedade, transversalmente, que não pode acontecer, ponto. Eu há dias, quando tivemos notícia de um caso recente, de uma diocese portuguesa, de um sacerdote jovem, e esse fez-me sangrar o coração. Porque é assim, nós podemos estar a falar de coisas que aconteceram nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e o objetivo não é desvalorizar, mas aconteceram naquele tempo, naquele contexto, com a gravidade total. A mentalidade era outra. Tá. Mas eu pergunto-me assim, como é que é possível, hoje, 2022, quando foi que aconteceu? Hoje, 2022, como é que é possível acontecer? O que é que estamos a falhar? Como é que hoje, nós, Igreja, como é que nós, hoje, sociedade, o que é que nos falta fazer para que os nossos concidadãos entendam que que a tolerância é zero, que não é admissível, que não é aceitável, que não pode acontecer? Será que alguém ainda alimenta no seu coração, que é possível, que é aceitável, que está defendido, que pode acontecer? Infelizmente isto é verdade. Infelizmente, eu há dias estava numa força policial e via os números do nosso país de 2019 e 2020 e são aterradores. São números aterradores. Não é? O que é que nos falta fazer? E nós, obrigatoriamente, a Igreja tem que ser farol, tem que ser timoneira, tem que ser exemplar, e todas estas nuvens, todas estas nevoeiros, todas estas hesitações, tudo isto tem que ser rapidamente ultrapassado, porque nós temos que ser farol e sinal desta transparência total e desta tolerância zero. Não há outro caminho, absolutamente. Deixe-me perguntar-lhe, esta questão dos abusos vem atingindo o cardeal patriarca e houve notícias de que terá mesmo ocultado uma denúncia. Notícias de 2022. Dom Manuel Clemente foi ao Vaticano, entretanto, consta que terá pedido a resignação antes mesmo de atingir a idade. Tem visto, Dom Américo, vontade no cardeal patriarca em resignar antes ainda do verão? Julho, creio. O que eu tenho testemunhado diariamente junto do Sr. Cardeal Patriarca é toda a disponibilidade, empenho e a entrega da tolerância zero e da transparência total. Isso é o que eu tenho testemunhado desde o dia em que ele regressou de Roma, em fevereiro de 2019, do encontro com as conferências episcopais, e me pediu para constituirmos a Comissão Diocesana de Lisboa. Foi a primeira a ser constituída em Portugal, em abril de 2019. E desde essa altura até hoje, temos feito tudo, peço desculpa da expressão, porque não sei em português uma que seja simpática, o by the book. Portanto, todos os processos que têm aparecido na Diocese de Lisboa têm correspondido metodologicamente, com bisturi, a todas as recomendações que são dadas. Naquilo que é a Comissão Independente, naquilo que é a Procuradoria-Geral da República, naquilo que é a Santa Sé, tudo tem sido feito by the book. E permitam que vos diga que o que foi insinuado sobre o Sr. Cardeal Patriarca no verão de
de 22, não é justo. É injusto. E porquê? Nós estamos a falar de uma situação que terá acontecido em 1999 e que foi tratada, mal ou bem, foi tratada pelo cardeal José Policarpo nesse tempo. O Sr. D. Manuel Clemente foi para o Porto, aliás, com muita saudade dessa memória, dessa vida no Porto. E no Porto regressou em 2013. E chegado cá, teve uma tentativa de contacto com essa pessoa que viveu essa situação. 2013. A pessoa não quis esse contacto. O Sr. D. Manuel, em 2019, regressado de Roma, voltou a essa tentativa e concretizou esse encontro. E aconteceu uma conversa muito positiva sobre o assunto entre o patriarca novo, não é? Novo, quer dizer, já tinha passado uns aninhos, e a pessoa em causa, que terá 40 ou 50 anos, não sei. Não é? E como está, do acompanhamento, da situação, como é que está, como é que não está, isto e aquilo, e da conversa ficou a promessa de continuar. Bem, quando alguém faz uma leitura que diz assim: Cardeal Patriarca de Lisboa recebeu uma denúncia em 2019, ocultou e não fez nada, isto não é verdade. Mas isso não provoca, é este o contexto, não é verdade. Isso provoca isso cansaço ao Cardeal Patriarca. O Sr. Patriarca de Lisboa, nesse verão, sofreu muitíssimo. Muitíssimo, porque é muito duro, e lá está aquilo que falámos há bocadinho, não é? Se me dissessem que eu encobri, que eu facilitei, que eu conscientemente fui parte de um crime horrível como este, é óbvio que eu me desmanchava todo, e o Sr. Patriarca sofreu muitíssimo essa leitura, que eu digo, é errada, de um contexto que não corresponde E à confirma-se que terá pedido a resignação ao Papa. Isso aí, a conversa deles dois, só eles dois é que sabem. E acha que o Dom Manuel Clemente tem condições anímicas para representar a Diocese na Jornada Mundial da Juventude? É assim, todo o trabalho que é feito de preparação e de vivência da Jornada Mundial da Juventude, graças a Deus que está nos ombros de, atualmente, já serão mais 600 jovens que estão a trabalhar na preparação da jornada, do mundo inteiro. Temos 527 mil que já manifestaram desejo de inscrição na primeira fase. Temos 188 países. Temos 188 países já representados, e a questão do Bispo de Lisboa, não digo que não aquece nem arrefece, mas o Sr. Patriarca, até sexta-feira passada, correspondia a tudo aquilo que era necessário fazer. Sexta-feira passada, porque não nos encontramos desde sexta-feira passada. E teremos Dom Manuel Clemente a representar a Diocese de Lisboa na Jornada Mundial da Juventude? Se Deus quiser, certamente, mas isso depende dele, depende do Santo Padre e depende de Deus, porque há o mínimo que é necessário, que é o dom da vida, para que isso aconteça. A corrida à sucessão do Dom Manuel já começou? Vê movimentações na Igreja? Quem acha que se teria... Qual é o perfil para assumir este lugar que muitas vezes é confundido com o de chefe da Igreja Católica em Portugal? Exatamente, e depois não ajuda a que são 21 dioceses e cada uma é autónoma, mas isso são heranças de um tempo passado em que alguns cardeais eram mais veementemente chefes da causa. Ora, vamos lá ver uma coisa. É óbvio que eu entendo e compreendo a vossa curiosidade e essa linguagem desportiva / político-partidária da corrida, das primárias, da não sei o quê. As coisas não são assim, não é? Não são assim. E se nós, porventura, às vezes damos não há política dentro da Igreja, também há. Não há política e há, partidária é que não. Pois, mas isto é política. A polis está presente em tudo, não é? Quando alguém diz, eu não sou político, eu não acredito que ninguém é não político. Não, todos somos políticos. Podemos ser partidários ou não. E o que eu acredito, o que eu sei, é que quando uma diocese vai ficar... Olhem, no dia em que estamos a gravar, o Sr. Dom Joaquim Mendes faz 75 anos, o Bispo Auxiliar de Lisboa, e, portanto, a partir de hoje, e faz a cartinha e espera que o Santo Padre substitua. Mas para dizer que, a partir do momento que isto acontece, o Santo Padre dá instruções ao Núncio Apostólico para sondar, para perguntar, para fazer uma leitura daquilo que é a realidade da Diocese, e vai fazendo sondagens, e vai fazendo auscultações, e vai fazendo não sei o quê, e a certa altura manda para Roma a famosa terna. Uma lista com 3 nomes, em que o Núncio Apostólico diz, na minha opinião e ouvidas as pessoas, e eu recomendo, ou podem ser bispos de Lisboa, o Manel, o José e o António. Pronto, e a partir daí as coisas acontecem. E a terna já está feita ou está em vias de se fazer? A única pessoa que sabe disso chama-se Núncio Apostólico.
Tem que lhe perguntar a ele, e ele não vai responder, de certeza. E o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, pode fazer parte dessa terna? Pode fazer parte dessa, pode fazer parte de muitas, como pode fazer parte de nenhuma. Desde o dia... A última coisa que eu pedi à Igreja foi para ser ordenado padre, em 2001, ao meu Bispo, Dom Hermínio Lopes Coelho, de saudosa memória. E a partir daí tenho sido herdeiro, tenho sido destinatário, tenho sido enviado, tenho sido solicitado para coisas simpáticas, alegres e felizes, para coisas difíceis, dolorosas e complicadas, e tenho tentado corresponder àquilo que é necessário em cada tempo e cada circunstância. E, neste momento, o meu papel é este. Se for chamado, também não recusará, não é? Eu sou bispo de Danho, que é uma diocese na Albânia, que é uma coisa divertidíssima. E, por isso, naquilo que são as circunstâncias do trabalho e das competências, aquilo que nós prometemos à Igreja é obediência e reverência, e, a partir deste momento, qualquer circunstância pode acontecer. O que eu acho que devo fazer, em qualquer circunstância, é ouvir o que me está a ser dito e depois agir em conformidade. Vamos à Jornada Mundial da Juventude? Desculpe, Helena, mas sendo chamado também não recusará, não é? Susana, o dia está muito bonito. Está um dia de sol, com nevoeiro. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Vamos à Jornada Mundial da Juventude. Acha mesmo necessário um memorial às vítimas? Não será uma hipocrisia, depois da polémica sobre os custos, falar-se agora de mais uma obra? Eu tenho uma leitura muito pessoal daquilo que é a questão do memorial. A questão do memorial nasceu de uma recomendação, já há algum tempo, da Comissão Independente. Portanto, a Comissão Independente, há uns meses, muito atrás, até falando de um trabalho, eu penso que pro bono, do arquiteto Cisa Vieira, que as vítimas, que as pessoas que fizeram testemunhos manifestaram que devia existir qualquer coisa visível, material, que pudesse significar. E eu confesso que causa-me algum... Concordo. Não é, nem é questão até dos custos, mas ainda não... Mas não percebi, acha que é uma hipocrisia? Não sei se hipocrisia é a palavra certa, mas não me fez clique desde o início. Causou algum desconforto? Sim. Porque mesmo ou principalmente para as vítimas, não é? Não sei se é a forma mais feliz de materializar o respeito, o meia-culpa e a tolerância zero. Não sei se é a forma mais feliz de o fazer, não é? Principalmente quando estas coisas passa o dia, passa a romaria e passado algum tempo alguém já não sabe o que é aquilo. Portanto, não sei se é a expressão mais positiva daquilo que possamos e devemos fazer. E eu peço desculpa, mas eu tenho um fraquinho pela APAV e tenho um fraquinho pelo programa CARE, e eu pessoalmente preferia que a Igreja financiasse permanentemente coisas destas. Permanentemente. Mas o memorial vai em frente, de qualquer forma, ou não? O memorial... E assim, isso foi isso foi uma recomendação do dia 3 de março, desse encontro plenário, onde eu não estive, como já disse há bocadinho. Pelo que eu entendi, a inauguração seria no contexto da jornada e depois a peça iria para outro local onde ficaria. Não sei, vamos ver como é que ela vai evoluir, como é que se vai concretizar, mas eu colocando-me no papel das vítimas, mais monumento, menos monumento, não é qualquer coisa que me respeite, ou pelo contrário, até pode ser qualquer coisa que me cause algum desrespeito, e eu preferiria qualquer coisa mais mensurável, qualquer coisa mais positiva, mais prática, naquilo que seja uma luta total para que a tolerância zero aconteça. Nesta altura já não se devia conhecer o plano de mobilidade da Jornada Mundial da Juventude. O Governo prometeu apresentar esse plano até ao final de março. Qual é que é a dificuldade? Eu gostava que acreditassem, isto é uma questão de fé, que acreditassem que todas estas áreas estão a ser trabalhadas com muito cuidado, com muito afinco, com muita dedicação, com muita entrega da parte de todos os agentes. Aliás, é das áreas que mais me tem emocionado, é o trabalho com as Forças Armadas, com as Forças de Segurança e de, como eles dizem, Safety e Security. Aprendi já coisas novas, não é? Que acho que em português não é fácil dizer. Estas duas áreas, que é o socorro e a defesa e a segurança, não é? Portanto, tem sido um trabalho magnífico. Tem na tutela o embaixador responsável pelo SSI, Serviço de Segurança Interno.
E tem sido exemplar o trabalho de todas as forças, de todos os agentes, tem sido espetacular. E também fico muito orgulhoso quando vou às reuniões em Roma ou internacionais e as nossas forças portuguesas têm uma fama magnífica, positiva. Tenham Sim, mas isso não está atrasado? Não há alguma resposta da parte do governo atrasada? As coisas estão a ser feitas. É assim, voltamos ao mesmo. Eu acredito que quem está fora e não tem informação, que tenha uma percepção de atraso e de pressão, mas as coisas estão a ser feitas com os seus timings. E ainda, hoje é que é? Hoje já nem sei. Mas mas eu não sei se ainda foi na segunda ou na terça ou que eu estive presente na última reunião da mobilidade. Estive presente na última reunião da mobilidade e as coisas estão a ser feitas. Agora, há aqui uma coisa que nós temos que entender, e eu acho que é um dos problemas que nós ainda não fizemos o clique, é a dimensão de tudo. É a dimensão dos gastos, mas é a dimensão do próprio evento. Nós estamos a falar, possivelmente, de 10% a mais da população portuguesa que vão andar por Lisboa durante uma semana. Eventualmente 1 milhão de jovens, no que significa de alimentação, de transportes, de alojamento, de entretenimento, de participação nos eventos, de circulação, de acessibilidades, de mobilidade, e o que isto significa de uma imensidão de meios que nós nem sequer temos. Eu dou-vos um exemplo prático. Autocarros. Não existem em Portugal autocarros que possam corresponder à logística necessária. Não existem. Nem existem, nem vão existir. Não é? Ou seja, nós estamos a trabalhar particular com todos os autocarros que virão da Europa. Não é? Não há outra solução. Porque assim, nós nunca tivemos nada em Portugal que juntasse 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo durante uma semana. E isto é preciso as pessoas entenderem. Não é? O Parque Tejo tem a dimensão de 100 campos de futebol. São 3, 4 quilómetros de extensão. Ninguém vê nada. O que é preciso? Ecrãs gigantes. São milhões de ecrãs gigantes, de dinheiro. E são precisas casas de banho. São milhões de euros casas de banho. Não há outra hipótese. Por falar em milhões de euros, aqui há umas semanas dizia que o orçamento da Igreja, a parte da Igreja, era 80 milhões. Esse número mantém-se? É suficiente? Nós estamos a fechar o orçamento e, mais do que isso, como aprendemos com vossas excelências, e agradecemos muito o escrutínio permanente, pedimos ajuda a quem sabe economês e comunicação, para nos ajudar a apresentar o orçamento de uma maneira entendível por todos. Naquilo que é gasto, naquilo que é investimento, naquilo que é retorno e naquilo que é injeção na economia. Porque assim, quando eu digo que são 30 milhões de alimentação, 30 milhões, não, meus amigos, são 30 milhões nos restaurantes, nos snack bars e em tudo que pode fornecer alimentação nesta área metropolitana de Lisboa. É uma coisa positivíssima para quem viveu as aflições do confinamento e do Covid. E quem diz alimentação diz muitas destas áreas. E estes 80 milhões, há partes destes 80 milhões que são isto. Não é? Mas a minha dúvida era, onde é que a Igreja vai buscar este dinheiro? Tem que fazer empréstimos? É assim. Tem esse dinheiro no cofre? Era bom, era mau. Se tivesse esse dinheiro no cofre era mau. Significava que andava a amealhar e não estava a gastar no que deve. Não é? Então onde é que vai buscar? E há aqui uma coisa que eu gostava de dizer a todos, que é uma preocupação minha. A Igreja não deve desviar 1 cêntimo do apoio aos pobres e ao apoio socio-caritativo para a jornada. Porque uma coisa são os pobres e as pessoas que precisam de ajuda. E esse dinheiro é sagrado. Não deve ser desviado, seja lá para o que for. É para esse fim. É necessário, então, recorrer à banca? É para esse fim. Nós estamos a trabalhar com 2 fontes de receita, digamos assim. Uma são aquilo que os jovens confiam à organização. Porque, assim, a alimentação é paga pelos jovens. E, portanto, apenas entregam à organização o valor necessário para a alimentação. E, portanto, os 30 milhões de euros que nós falamos redondamente de alimentação é uma receita que vem da parte dos jovens que nos pedem alimentação. E quem diz alimentação, diz o seguro, e quem diz o seguro, diz os transportes. Ou seja, há aqui uma parte substancial desta verba que significa o que os jovens vão entregar à organização para ela poder providenciar. E há outra que significa o apoio dos benfeitores e dos doadores. E nós, até à data, há dias tinha o número certo. 5 agora, milhões. Sim, eu acho que agora já é capaz de ter passado, não foi para 6, mas já é mais do que 5 milhões de euros. Mas isso é muito pouco. Parece que a Igreja se empenhou pouco em conseguir patrocínios. Pois, obrigado, a nossa Igreja só consegue 5 milhões. E eu agradeço muito essa chicotada psicológica, porque eu é que sou a cara que anda a pedir
E tenho levado muitas negas, de grandes empresas, de grandes grupos, tenho levado negas, mas isso, quando às vezes falo da Espanha... Mas isto dos abusos sexuais também tem dificultado? Não acredito que possa fragilizar um ou outro, mas muitos destes contactos até são anteriores à situação e, portanto, acredito que não. Mas vamos ver uma coisa, às vezes falamos da Espanha. A Espanha, a primeira dimensão não se compara da Espanha e de Portugal, seja civil, seja mesmo igreja propriamente dita. Estamos a falar de 70 dioceses na Espanha, estamos a falar das nossas 21 com as Forças Armadas. E depois, o tecido económico-financeiro da Espanha fez uma coisa que em Portugal, lamentavelmente, nós não temos. O que é que a Espanha fez? A Espanha juntou uma dezena das empresas do PSI 20, não sei se chama PSI 20 lá, juntou-as, os CEOs, cada um deu X milhões, fizeram uma fundação com esses milhões e pagaram tudo. Ora, nós não temos, nós em Portugal não temos estes CEOs, nem temos, infelizmente, este músculo económico-financeiro para que as coisas pudessem ser de maneira diferente. E por isso, empresas há, se calhar não há a vontade. Também, quer dizer, eu acho que não temos... Quando eu vejo a lista da Espanha, eu vejo tudo empresas multinacionais, espanholas. Eu não vou dizer os nomes, que acho que isso que também estão cá. Que também estão cá. Estão cá, mas não estão em Espanha. Faz diferença. Não é? Ou seja, um responsável dessa empresa em Portugal não tem a responsabilidade, nem tem a autoridade para fazer. Olhem, eu faço aqui, ponho aqui parênteses e aspas, uma exceção muito grande naquilo que é uma empresa espanhola que nos apoia e que não tem tido problemas em apoiar, que é o Corte Inglês. O Corte Inglês foi uma do PSI 20, lá em Espanha, e que tem sido um apoiante muito generoso naquilo que é o nosso trabalho. E pronto, e já agora também temos uma portuguesa, o Jerónimo Martins. Portanto, estas duas empresas têm sido... Têm falhado as empresas portuguesas. É assim, eu compreendo que o timing económico-financeiro das empresas, pelo menos de algumas, não seja o mais fácil, não é? Porque a gente vê as notícias e sabe qual é a realidade das empresas e, pior, a realidade dos trabalhadores. Então voltamos à questão inicial, que é onde é que vai buscar o dinheiro para isto tudo, não é? Eu acredito, eu tenho dito o seguinte, que é assim, fiz esta proclamação e volto a fazê-la aqui com pompa e circunstância, aqui na Renascença e no meu querido Jornal Público, que é assim, se chegarmos ao fim deste acontecimento único para Portugal e as contas da Fundação derem negativas, eu vou ter que arranjar uma solução. É a minha responsabilidade. Se derem 0, está tudo resolvido, vamos à nossa vida, contentes e felizes. Se der lucro, eu já assumi o compromisso que a Fundação JMJ vai pegar em todo esse lucro até ao cêntimo e vai entregar a Lisboa e a Loures para que seja aplicado em projetos que tenham envolvidos jovens. Só não estou a perceber, desculpe, Dom Américo, mas não vão pedir um empréstimo à banca? Não vai ser preciso pedir? Se não tem no cofre, se não tem... Até ao momento, porque é assim, vai lá uma coisa. Não estou a perceber essa parte. Não estou a perceber esta conversa, é divertido. Então vai lá uma coisa. Os jovens estão-se a inscrever. É a tradição das jornadas que a receita dos jovens chega mais no último trimestre, que é quando se inscrevem efetivamente. E, portanto, tem havido, da parte das organizações anteriores, uma grande dificuldade em ter disponibilidade financeira para corresponder aos encargos. Porquê? Porque só têm dinheiro no último trimestre. Vamos imaginar... Mas a inscrição não anda perto dos 80 milhões. Não. Junho, julho e agosto. Portanto, é quando chega a inscrição. O que é que acontece? Nós tivemos um trabalho que inovamos um bocadinho, atendendo à tradição das inscrições, que fizemos. Primeiro, fizemos uma campanha a nível mundial de um desconto, como aquilo dos pacotes dos festivais e não sei o quê, não sei o que mais, quem comprar até ao Natal. Quem comprar, mais cedo tem mais desconto. E o que é que significou? Significou que tivemos a entrada de receita mais cedo. Ou seja, nós tivemos a possibilidade de contar com dinheiro antecipadamente àquele último trimestre e que tem permitido corresponder aos encargos que temos assumido. E não vai ser preciso o Estado ajudar. A minha dúvida é do lado do poder político, o Governo e o Presidente da República, desde a primeira hora, mostraram-se muito entusiasmados em ter a Jornada Mundial da Juventude em Portugal e disponibilizaram vários meios. A minha dúvida é, conta com o Estado também para, se for preciso, ter que recorrer à banca de alguma forma, adiantar também o dinheiro que for preciso. Não, absolutamente, não.
Nós, da parte do Estado, temos contado, e o que está protocolizado da parte do Estado, aliás, tenho que o fazer. Agradecer ao Sr. Presidente da República todo o empenho, diário, semanal, quinzenal, mensal, que ele nos tem disponibilizado e manifestado em todo o processo, sempre. Sempre que é preciso alguma coisa, o Sr. Presidente da República, às vezes até ele antecipadamente se disponibiliza. Portanto, e se a Igreja, se a Fundação precisar e não tiver depois da jornada, conta com esse apoio também? Segundo o Sr. Primeiro-Ministro, até à data, todos os momentos, todas as circunstâncias, todas as dificuldades que eu tenho sentido e que preciso de ajuda, tenho tido sempre da parte dele total disponibilidade e total adesão para nos ajudar no que tem sido necessário. Da parte de todos os níveis ministeriais, idem aspas. Da parte dos municípios com quem trabalhamos, idem aspas. E até trabalhávamos com Loures e com Lisboa, e mais recentemente, quer Oeiras, quer Cascais, também se associaram. E, portanto, o que nós pedimos e temos pedido é que cada uma destas entidades corresponda àquilo que está protocolizado. Não iremos ao Estado, não iremos a nenhuma entidade pública, no fim das jornadas, pedir qualquer ajuda que seja para qualquer prejuízo que exista. Se existir, a responsabilidade é nossa e terá de ser resolvido por nós. E não espera que o Estado se chegue à frente, ou pelo menos... Não espero que o Estado se chegue à frente, nem que chegue atrás. O que temos confiado com o Estado é que nos ajude naquilo que já está previsto. Nas infraestruturas, nas megas estruturas, na segurança, naquilo que já está. Naquilo que significa agora a concretização do orçamento da Fundação para 2023, naquilo que é a concretização de tudo o que é necessário, se chegar ao fim com o superávit, devolvemos à sociedade, se chegar ao fim com déficit, eu vou ter que arranjar solução para isso e não vamos pedir ao Estado, nem aos contribuintes, nem ao erário público... Mas já tem uma ideia dessa solução? Não, porque eu acredito que as coisas possam dar zero. Mas tem que ter um plano B qualquer, não? Eu acredito que as coisas vão correr bem. Gostava só de fazer-lhe mais uma questão. Mantém-se como certo que o Papa Francisco vem a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude e, acrescento, sempre conta que Francisco fale com as vítimas de abusos? Esses contactos estão a ser feitos pela Diocese? Ou? O Santo Padre, se Deus quiser, estará connosco na Jornada Mundial. Já disse que virá, nem que seja de maca, não é? Eu não vou dizer isso outra vez, senão alguns, enfim. O Santo Padre vem. Aliás, ele diz a brincar, se não for eu, é o João 24. Não é? Pronto. O Papa vem, a Jornada Mundial da Juventude é o encontro do Papa com os jovens, ponto. E, portanto, não há sequer aqui a hipótese de não vir. Pode vir mais fragilizado, menos fragilizado, mas o Papa vem. Aliás, nós temos as imagens do nosso querido Papa João Paulo II, em Toronto, em 2002, muitíssimo fragilizado. A seguinte já foi o Papa Bento XVI. Tivemos o Papa Bento XVI, que depois já sucedeu o Papa Francisco no Rio de Janeiro. Portanto, não se coloca a questão. A questão da agenda privada que o Papa vai ter em Lisboa, em Portugal, durante estes dias, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que um dos itens dessa agenda contará com essa prioridade. Como é que se vai concretizar? Isso não sei. Não há contactos que estejam a ser feitos pela Diocese? Não tenho dúvida nenhuma que nas prioridades da agenda que o Papa vai ter durante a sua presença em Lisboa e em Portugal, uma delas, se não for a primeira, será uma delas. Mas a minha dúvida é se isso vai ser ou está a ser preparado pela Diocese ou se é o próprio Vaticano que trata disso. Vamos àquele item que dá um bocadinho o dia está muito bonito, está um bocadinho de nevoeiro. Depois o Glória acorda. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado desta semana foi Dom Américo Aguiar. Ele é o Bispo Auxiliar de Lisboa e é também o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude.